Boa tarde, galera do sétimo. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências? Pronto. Hoje vamos falar a respeito das máquinas térmicas, certo? Máquina térmica é um dispositivo que transforma parte da energia térmica que é fornecida à energia mecânica, ok? Em nosso cotidiano, é comum utilizarmos vários aparelhos domésticos, né? Temos geladeiras, micro-ondas ou diversos tipos de veículos, como carro ou ônibus, certo? Mas o que esses dispositivos ele tem em comum? O que será? Vamos descobrir? Pronto. A energia na forma de calor foi amplamente empregada pelo ser humano para obter conforto e comodidade. Quando se descobriu como transformar parcialmente o calor, representado pela letra Q, em energia mecânica, desenvolveram-se as máquinas térmicas, ok? Então, máquina térmica é um dispositivo que transforma parte da energia térmica que é fornecida em energia mecânica. Vamos falar um pouquinho a respeito da revolução industrial, ok? O advento da Revolução Industrial teve marca uma época de grande mudança no processo de produção de bens de consumo que antes eram produzidos pelos artesãos, né? Por volta do século XVIII surgiram as fábricas e com elas as máquinas a vapor, que eram inicialmente utilizadas de forma manual. Então, os produtos passaram a ser fabricados em larga escala, diretamente do que ocorria com os produtos artesanais, aumentando a oferta e diminuindo o custo dos bens de consumo. As fábricas, elas demandavam muita mão de obra, que abrangiam homens, mulheres e até mesmo as crianças que se deslocavam do campo para as cidades em busca de melhores salários, né? Na economia, considerava que existisse 4 grandes revoluções industriais que chegaram ao estágio atual, apresentadas na linha do tempo abaixo, certo? Cada uma delas, né, significou um grande avanço no sistema de produção de sua época, pautando sobretudo em novas tecnologias, ok? As primeiras máquinas eram movidas por processos hidráulicos, a força hidráulica, que em seguida passou a ser empregada pelas máquinas a vapor. O motor a vapor ele foi criado por Thomas em aperfeiçoamento posteriormente por James, que fez modificações para que as máquinas pudessem produzir mais com as mesmas quantidades de combustível. Com o aperfeiçoamento dessas máquinas, no século XIX, surgiram as estradas de ferro, barateando o transporte dos produtos, certo? Como falaram aí, né? Então, eles consideravam, né, na parte econômica, que existiu 4 grandes revoluções industriais, certo? A primeira aconteceu no início da segunda metade do século XVIII, né? Ele começou na Inglaterra, o movimento de substituição do trabalho humano pelo o uso de máquinas a vapor chegou à Europa Ocidental e aos Estados Unidos, culminando em um aumento significativo da produção de bens de consumo, no deslocamento das pessoas de áreas rurais para as cidades e no crescimento urbano desenfreado. Já a segunda revolução industrial, ela começou na segunda metade do século XIX e caracterizou-se principalmente pelo uso do petróleo, do aço e da eletricidade, com o aprimoramento das tecnologias da primeira revolução, alcançando a Ásia
e a América ampliou o uso das máquinas a vapor e levou a um crescimento das estradas de ferro, assim como o barateamento do aço ao emprego dos derivados de petróleo e da energia elétrica. Já a terceira revolução industrial, ela também foi conhecida como Revolução Digital. Ela teve seu início durante a década de 1970 e caracterizou-se pela passagem da eletrônica analógica para a eletrônica digital, com o desenvolvimento da informática, o uso de circuitos eletrônicos integrados e o surgimento e difusão da internet. Já a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, corresponde ao movimento pelo qual estamos passando no exato momento, nesse novo milênio. Caracteriza-se principalmente pelo avanço do monitoramento à distância e pelo emprego de sistemas automatizados e conectados. Aqui surge a inteligência artificial e o uso de dados desses sistemas para o gerenciamento da produção e culminando em novas profissões ligadas à tecnologia. Então, para a economia, existiu sim as 4 grandes revoluções industriais. Cada revolução teve o seu marco, certo? Teve a sua importância. O ciclo termodinâmicos, certo? As máquinas térmicas, elas funcionam em um ciclo termodinâmico que se caracteriza por uma série de transformações de energia produzidas em um sistema. O sistema é estabelecido por uma região delimitada volume e que apresenta uma fronteira, o que separa de uma vizinhança, certo? Então, volume é caracterizado pela letra V, temperatura pela letra T e já a pressão pela letra P. Um ciclo termodinâmico é composto de uma série de processos termodinâmicos, no fim dos quais o sistema regressa ao seu estado inicial, em temperatura, pressão e volume, certo? Já o funcionamento de máquinas térmicas. As máquinas térmicas, elas integram um sistema termodinâmico no qual realiza a conversão de energia térmica, calor, energia mecânica. O funcionamento dessas máquinas envolve as seguintes etapas. Primeiro, a máquina ela recebe energia térmica de uma fonte quente. Segundo, parte dessa energia térmica é transformada em energia mecânica. Terceiro, a energia mecânica que não é utilizada, ela é descartada para o ambiente, sendo chamada de fonte fria. Na ilustração aí, representa um esquema das etapas de funcionamento de uma máquina térmica, certo? Vocês podem observar aí direito esse esquema. A energia mecânica ela é utilizada para mover, geralmente, um pistão. Esse momento do pistão é chamado de trabalho mecânico e é simbolizado pela letra grega tau, que é esse Tzinho aí, certo? A ilustração a seguir apresenta o esquema de uma máquina a vapor que funciona em ciclos, certo? No funcionamento de uma máquina térmica a vapor, a fonte quente vaporiza a água por meio do calor fornecido pelo forno. O vapor movimenta-se, transformando parte da energia térmica em energia mecânica, ou ao movimentar o pistão, realizando trabalho, certo?
Finalmente, o fluido é resfriado e retorna à cadeira. O rendimento de uma máquina térmica é dado pela razão entre trabalho e calor fornecido pela fonte Q, representado pela letra Q de quente, viu? Não existe máquina térmica com rendimento 100%, pois parte do calor fornecido pela fonte quente é perdido na fonte fria. Ou seja, nenhuma máquina térmica consegue transformar todo o trabalho absorvido da fonte quente em trabalho, certo? O ciclo de refrigeração. Existem máquinas térmicas que operam com ciclo termodinâmico inverso. Esse tipo de ciclo é utilizado para o desenvolvimento de refrigeradores e bombas de calor. Nesse modelo, emprega-se uma fonte externa para realizar trabalho e transferir de forma forçada o calor da fonte fria para a mais quente. Refrigeradores são dispositivos utilizados para resfriar um ambiente, enquanto bombas de calor são dispositivos utilizados para manter um ambiente quente. A ilustração representa um esquema das etapas de funcionamento do refrigerador, certo? O motor das geladeiras tem a função de realizar trabalho pela transferência de calor da fonte fria para a fonte quente, certo? Nos refrigeradores, a energia elétrica é fornecida para o compressor, que realiza trabalho e transfere calor da fonte fria para a fonte quente, certo? O funcionamento de um refrigerador envolve as seguintes etapas. O vapor frio é comprimido no compressor e transforma-se em vapor quente. No condensador, o vapor perde calor para o ambiente e muda para o estado líquido, sendo expandido e resfriado. No evaporador, o líquido frio se transforma em vapor, que é direcionado para o compressor para que o ciclo recomece, certo? Agora vou mostrar para vocês como fazemos os cálculos para estar descobrindo o valor da fonte quente, como fazemos para estar descobrindo o valor da fonte fria, tá certo, galerinha? Depois vocês vão fazer atividade no módulo. Qualquer dúvida que surge, pode me mandar mensagem, tá certo, galerinha? Tchau, tchau.